E o Finanças e Investimentos volta aqui da redação do Jornal do Comércio e a gente vai trazer aqui um assunto de mulher, pelo menos no geral é de mulher, né? Claro que não é apenas, né, o segmento feminino que está preocupado com isso, mas a questão é o seguinte: quanto as mulheres, em meio à crise, né, e o Brasil está passando, né, por um período aí de dificuldades, quanto elas estão dispostas a abrir mão de do consumo de itens ligados à beleza. E a gente convidou aqui para participar desse papo a Janile Soares, que tem um blog que se chama Economista de Batom. E a Bruna, minha colega, veio aqui para dividir aqui a nossa entrevista. E, Janile, tem um tal de índice do batom, né? O que é exatamente esse índice? O que ele revela aí sobre o comportamento das mulheres em meio, né, às crises da economia? Enfim, gente, tudo bem? O índice batom ele foi criado em 2001 a partir de uma empresa de cosméticos e ele foi relacionado à crise que aconteceu nos Estados Unidos, né, das Torres Gêmeas. Da queda, né? Da queda das Torres Gêmeas. Em Nova York. Isso. E o presidente dessa empresa, ele verificou que naquela época, mesmo com a sociedade passando por aquela crise, né, após a queda das Torres Gêmeas, a venda de batons aumentou. Né? Então ele relacionou a crise da época com a venda dos batons. E isso, na verdade, ele viu dentro dessa empresa. E a gente pode explicar um pouco o comportamento do consumidor, das consumidoras, né? E não só no batom, mas em cosméticos em geral. O que exatamente acontece? Quer dizer, em meio à crise, não se deixa de comprar? Ou se deixa de comprar bens duráveis e para comprar uma coisa mais baratinha? Exatamente. A gente tem um valor muito importante na gente, que é a nossa autoestima. Né? Então, a gente acaba, dentro de uma crise, a gente acaba abrindo mão de comprar alguma coisa com um preço mais elevado, né? Em detrimento a essa época de gastar menos, tudo isso, de contenção. E a gente acaba abrindo mão disso para adquirir produtos mais em conta financeiramente. E o batom, que é o índice batom, né, que a gente está falando aqui, ele é um desses produtos. Porque a gente não acaba abrindo mão dos preços, né, mas não abre mão da nossa autoestima. Então, é isso que... Janine, tu acha que isso pode ter a ver também com a maior diversidade de produtos que tem hoje, assim, marcas menores, se inspirando em outras de nome, assim, mas daí vendendo uma coisa com preço mais popular, ou até comércio assim mais de nicho, por exemplo, maquiagem vegana, que é uma coisa que não existia há muito tempo, maquiagem orgânica para quem tem alergia. Tu acha que tem a ver? Eu acho que tem a ver também hoje em dia. O índice batom não é um índice estudado economicamente, não é um índice oficial. Mas eu acho que hoje em dia, no mercado mais pulverizado que a gente tem, também contribui muito, porque a gente tem muitas opções. Então, isso também contribui para que, dentro dessas opções, a gente se adeque ao melhor mercado, né? Por exemplo, o mercado vegano, né? Que tu comentaste agora. Então, também, eu acho que tem muita relação, sim. E pela tua experiência, né, tu tem um blog, né, que é Economista de Batom, nesse papo, ou né, em quem te acompanha, ou mesmo nas tuas consultorias nessa área de finanças pessoais, que a Janile trabalha com isso, essa questão de quantas mulheres, de alguma maneira, separam ou gastam da sua renda nesses itens, né? Isso está bem presente, assim, às vezes tem aquela coisa bastante. De dizer, olha, tá com uma dificuldade aqui, quem sabe tu corta ali, como é que elas reagem diante disso? Sim. Primeiro, o pessoal acha que eu vou cortar totalmente os gastos com isso, mas não, a gente tem que... um batomzinho. Um cor de boca que dá pra qualquer ocasião. Tem uma coisa que eu digo muito, que no vermelho fique só a cor do batom. Né? Então, uma boa dica, gente. Isso aí. Começa pelo batom vermelho, depois as coisas tendem a se organizar. Mas então, isso tem sim, hoje em dia a gente tem muito do marketing agindo sobre a gente, né? Então, e como a gente tem essa questão da autoestima muito forte, de estar apresentável, de querer estar bem conosco mesmas, né? Então, isso tem muito dentro do orçamento, é bem forte, gastos com cosméticos, com maquiagem, com roupas também, né? Mas não entra no caso do índice batom. Então, isso sim, a gente às vezes tem que dar uma seguradinha, né? Mas sem descuidar da parte da autoestima, do empoderamento, da beleza. E até uma coisa importante, porque os índices de inflação, né? Aqueles que são os que a gente está acostumado aí a noticiar, né? Tipo o IPCA, que é o índice oficial, ele reflete um comportamento médio, né? De consumo de uma faixa de renda de famílias.
E ali dentro tem vários componentes. Provavelmente se a gente fosse buscar fazer um índice de inflação das mulheres... Só perfumaria. O peso seria talvez muito maior, sim, né? Sim. E que dica que tu dá, assim, quer dizer, bem por aí, quer dizer... tentar olhar, identificar esse gasto que tu tem, que a mulher tem, por N motivos, ou porque é uma questão de trabalho, ou por, obviamente, a questão... Estar apresentável, exatamente. Né? E tentar o quê? Justamente pensar em substituir quando começa a subir, quer dizer, colocar isso efetivamente ali na planilha e saber quanto gasta. Exatamente. E não ficar só no impulso, digamos. Essa parte do consumo impulsivo é muito difícil de lidar às vezes, até porque vem de um hábito, é uma questão de hábito. A gente está passando na rua, olha alguma coisa e já entra na loja para adquirir. Muitas vezes acontece. Chama a gente, né? Chama a gente. Na internet, então. Exatamente. É muito fácil. Sempre tem um tutorial de uma coisa nova, tem uma foto e tem um cupom de desconto. Sempre tem uma novidade e a gente, às vezes, né, pela internet é muito fácil adquirir isso. Muito fácil. Adquirir qualquer coisa. Então, uma dica que eu dou é colocar dentro do orçamento, né? Quem gosta de estar experimentando coisas novas, produtos novos, coloca dentro já do orçamento. Também, outra coisa, não deixa que, por exemplo, um batom dura muito tempo, né? Então escolhe, vê lá direitinho qual é o batom que fica melhor, né? Temos profissionais hoje em dia para ajudar nisso. Não precisa ter 10 batons, mais ou menos, tipo uns um ou dois, usa bem, escolhe os coringas e tá bom. Exatamente, os batons coringas, a gente não precisa ter 10 batons da mesma cor, né? E a gente tem profissionais também que ajudam na melhor escolha de cores, de produtos pra gente, né? Então é bom otimizar esses recursos. Bruna, mais uma coisa sobre o índice batom? Tô legal, anotando as dicas. Bom, então tá, Janine, super obrigada pelas dicas. Eu aí agradeço. A gente já, ela volta com a gente no programa falando sobre, bom, afinal, como é que tu planeja isso, né? Porque tem que encarar os números de frente. E mais à frente a gente volta aí outro dia com essa questão do índice índice batom. Índice batom. Para entender um pouco como é que as mulheres, afinal, lidam com o seu dinheiro. Bruna, valeu. E movimentam a economia. Exatamente, muito. Então tá, valeu, gente. Até mais.